Bom dia a todos. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que temos desse estudo, dessa palestra, desse encontro, aos domingos. Agradecer também que estamos liberados de usar máscara para quem quiser. Isso já é uma grande conquista, Afinal de contas, nós estamos aqui. Então é importante agradecer também essa oportunidade. Então, agradecendo aos nossos amigos espirituais que já prepararam esse ambiente para que tivéssemos essas orientações, agradecendo aos nossos mentores, pedindo para que estejam junto com a gente ao longo dos dias da semana, que a gente consiga se conectar a eles para que eles nos orientem e nos auxiliem, pedindo também para que os mentores da nossa amiga Luciane, palestrante de hoje, consiga colocar as palavras espirituais e as orientações necessárias para cada um de nós que esteja aqui presente, os nossos amigos que estão nos assistindo. Pedir principalmente para que Jesus sempre nos oriente da melhor forma possível, que a gente consiga tomar Ele como uma orientação e um guia, que essa é a grande função. Então, que essa semana seja abençoada, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Vou começar dando um recado aqui do Grupo Joana de Ângeles. Próximo sábado, dia 26 de março, das 15 às 17h45, a gente vai ter um encontro de palestras, o seminário sobre reflexões da transição planetária. Vão ser 2 blocos. O primeiro bloco, transição, o que é e como se manifesta, com 3 expositores, 20 minutos cada, então 60 minutos, e 15 minutos para perguntas e respostas. Um breve intervalo com café e pipoca. E o segundo bloco é transição, quais as mudanças se esperam de nós e em nós, também 3 expositores com 20 minutos cada, 60 minutos e 15 minutos aberto para perguntas e respostas. A entrada é franca, estão todos convidados, os que estão já aqui na casa, os que estão em casa e os que puderem divulgar. É sempre importante a gente divulgar a doutrina e a palavra. Agora vamos lá para a missão de hoje. Missão ou tarefa? Vamos ver se até o final do Evangelho a gente consegue definir se isso é uma missão ou uma tarefa. Então, no Livro dos Espíritos, o capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, e algumas vezes eu vou trazer os comentários do Espírito Miramês. Então, quem não conhece, existe o Evangelho comentado, e é bem interessante. Às vezes a gente lê o Evangelho, fica com algumas dúvidas, às vezes os comentários nos proporcionam um esclarecimento. As questões que a gente vai abordar hoje, de 573 a 584. Então eu vou ler, tentar ser rápida na leitura, para a gente poder fazer os comentários de forma mais aprofundada. A questão 573. Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então, antes, neste mesmo capítulo, foi falado da missão dos espíritos desencarnados, os espíritos errantes. E agora a gente está falando da gente, os encarnados. Então, qual é a missão? A missão é instruir os homens em auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, daqui que a gente depreende o quê? Que todos nós temos uma missão. Grande ou pequena, não importa, existe, cada um tem a sua utilidade dentro do mundo, como encarnados e como desencarnados. Mas, a grosso modo, o objetivo de todas essas missões e todas essas tarefas é o quê? É trazer o progresso para a Terra
para nós e para os nossos irmãos. A Terra só vai progredir quando nós progredirmos. Então a gente vê... Opa, tá caindo aqui. Os espíritos mais elevados, que recebem essas grandes missões, que realmente é para levar a humanidade ao progresso, então eles têm mais espíritos sob sua responsabilidade, eles vêm nos trazer o conhecimento e a vivência que eles já tiveram em outras vidas para nos auxiliar nesse progresso. E aqui fica muito claro que não importa o cara que cultiva a terra, como o cara que ensina, como aquele que possui a terra, isso não importa. A qualidade da missão não significa o que você vai fazer, mas como você vai fazer. Como que você vai deixar aflorar já as suas qualidades morais através das suas ações? Então o importante aqui não é o que você faz, é como você faz. É como vir aqui fazer uma apresentação. Ninguém que está aqui é melhor que ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui porque a gente precisa aprender. Então não importa, quando a gente fala qualidade, não é vir aqui e falar bonito, e falar, nossa, né, a pessoa que está lá sabe tudo, não é isso. Mas é o quanto você se empenha em fazer isso, é o seu objetivo, é o quanto você se esforça para dar o seu melhor. Muitas vezes o seu melhor não é o melhor do outro, mas é o que você tinha. É o seu grau de evolução naquele momento. Então é isso que importa. É a gente realmente se importar em fazer a diferença, mesmo que seja algo simples, muito simples. E isso também no sentido de finanças. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela tem mais condições de fazer essa diferença. Não é porque ela tem dinheiro que ela vai conseguir fazer uma missão. Não. Existem pessoas que têm dinheiro e conseguem realizar missões, como a mesma quantidade de dinheiro, ela só vive em benefício próprio. Assim como os que não têm dinheiro, quantas pessoas, né, sem poder aquisitivo fazem tanta diferença na vida das pessoas. E sempre pensando, não é pessoas grandes, coletivos, grandes empreendimentos caridosos, mas a caridade local, né, a caridade realmente ao próximo. Então esse relacionamento de espíritos em diferentes níveis de evolução é que traz a nossa evolução. Porque o cara que está lá já mais avançado, que já passou por determinadas tarefas, ele já tem aquele conhecimento. E ele pode trazer aquele conhecimento para nós, que ainda não passamos por aquilo. Obviamente, uma pessoa que está no ensino médio tem mais conhecimento de matemática do que aquele que está iniciando no fundamental. A gente tem que pensar isso da mesma forma nós aqui. Nós, espíritos de milênios, temos muito mais conhecimento, não quer dizer que a gente aplique, mas a gente tem muito mais conhecimento do que aquele espírito que está sendo criado por agora, por anos ou centenas de anos. Então, os mais sábios, os que têm uma maior caminhada, eles têm que ter tolerância, eles têm, né? Os espíritos que já são elevados, que já têm esse grau de maturidade e de conhecimento, eles realmente são mais tolerantes com a gente, que ainda está começando. E por isso, eles também são gratos, porque eles sabem que com essa ajuda que eles vão nos dar, a gente vai conseguir evoluir todo mundo junto. Então, a palavra é paciência e tolerância. Aí a gente vai para a questão 574, que vai falar das criaturas inúteis. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Aqueles que fazem questão de não fazer nada mesmo. E a resposta dos espíritos é: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, as criaturas inúteis, que no sentido de que eu vou viver para mim mesmo e paciência, sempre tem pelo que trabalhar. Então não adianta a gente falar, não vou fazer porque eu não sei fazer nada de diferente. Mas isso é mentira. Por quê? Porque a gente sempre tem um conhecimento um pouquinho melhor do que o outro que está com a gente. A gente sempre sabe fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, cozinho muito mal. Não é tão mal assim, mas eu não gosto de cozinhar.
Mas, o que eu posso fazer? Se a gente vai fazer um evento de caridade, eu posso ir lá lavar a louça, que eu também não gosto. Mas eu posso ir lá, que é fácil. Não preciso saber para lavar a louça, eu posso ir lá e fazer. Eu posso ir lá ajudar a cortar alguma coisa, eu posso ir lá fazer o post para divulgar, eu posso ir lá divulgar o post para as pessoas comprarem. Então, sempre tem o que fazer. Sempre tem. E o cara que não tem tempo de fazer nada disso, ele não come. Ele pode comer. E ele pode ajudar comendo. E aquele dinheiro vai ajudar aquela obra. Então, sempre dá para fazer alguma coisa. Você vai ajudar numa cozinha, você vai ajudar numa limpeza de um banheiro, você vai ajudar a vigiar as pessoas que estão ali, chegando crianças. Enfim, tem o que fazer. É só querer. Inclusive, a gente conhece vários projetos aqui de Itu que mexem com diferentes classes, pessoal morador de rua, pessoal em situação de vulnerabilidade social no sentido de educação. Então, a gente tem vários projetos. Se vocês estão procurando alguma coisa para fazer e não sabem como, a gente pode ajudar a chegar neste como, a chegar num objetivo. Esse foi só um adendo. Jesus dizia, eu trabalho e meu Pai opera sempre. Jesus, com sua magnitude, um Cristo, ele diz que ele não para de trabalhar, e nem Deus. A gente, pequenininho, que não sabe nada ainda, a gente vai se dar ao luxo de não fazer nada. Não pode, a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer a diferença. E eu volto a repetir, não é a diferença coletiva, não é mudar um país, é mudar os seus relacionamentos, é mudar a sua forma de agir, para você incentivar outras pessoas a também mudarem sua forma de agir. Então, nada de inércia. Vamos agir, incentivar e encorajar as pessoas à ação. Às vezes as pessoas querem ajudar, têm disponibilidade monetária, de tempo, de vontade, mas não sabem como. Então a gente precisa, olha, você não sabe como? Vem aqui que eu conheço uma galerinha que normalmente vai lá distribuir comida na rua, vamos lá para ver se você gosta. Isso já é uma forma de caridade, você está proporcionando àquela pessoa uma forma de agir. Bom, agora a próxima questão 575, não mentira, eu pulei, é 574A, falando ainda da inutilidade. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Quer dizer, se a gente pode escolher, por que a gente vai escolher ser inútil? E aí os espíritos respondem. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, alguns de nós escolhemos ser inúteis e outros não escolheram, mas acabaram sucumbindo na hora que aquela aprovação veio até nós. Então, por isso a gente precisa se manter vigilante, né? Se manter em oração para que a gente não perca essas oportunidades. E agora sim a questão 575, os missionários. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Não? Então, qual é a relevância de uma missão? E os espíritos respondem, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, é o quê? O fruto das ações. Isso vai caracterizar uma missão ou não. Os verdadeiros missionários, eles são enviados realmente por Deus para elevar o padrão da humanidade como um todo. Somos missionários? Acredito que não, a não ser que daqui ainda surja algum missionário. Mas nós temos as nossas pequenas tarefas? Nós temos, isso eu tenho certeza. Então, também como já foi dito, esses grandes missionários têm várias pessoas sob a sua tutela. Então, realmente eles têm algo para mudar e mudar de forma coletiva. Mas os missionários menores, eles têm pequenas tarefas, tarefas mais imediatas, tarefas mais urgentes, que não precisa de uma grande movimentação para realizar.
eles também são missionários, mas em menor escala. Aqui o que eu consegui buscar no estudo é que a missão é um dever, mas nem todo dever é uma missão. Por exemplo, todos nós devemos amar a todas as pessoas de forma incondicional. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente não faz muitas vezes. Agora, o missionário, o que ele tem? Ele faz do amor um instrumento de vida. Aquilo é natural dele. Aquilo surge de uma forma simples. Ele conduz daquela forma, com alegria, com satisfação, levando a paz para as pessoas. Isso é um verdadeiro missionário. Então, a missão ela tem o mesmo tamanho para todos, mas o missionário faz crescer. O missionário faz acontecer. Por quê? Porque ele procura o coletivo, porque ele já não tem mais orgulho, já não tem mais egoísmo. Então, a preocupação dele realmente é com a coletividade, não com o próprio ser. Jesus, São Francisco, Gandhi, Buda, né? São nomes que todos nós conhecemos, cada um na sua percepção, na sua ação diferente, mas todos eles como grandes missionários. E, obviamente, os missionários, eles têm o quê? Muitos espinhos, né? Muitas pessoas que são contrárias às suas ações, às suas boas ações. E daí a necessidade da oração, da vigilância, como já foi dito, do estudo, do aprimoramento, da sua própria educação, porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente consegue lidar com essas adversidades. E não só o conhecimento intelectual, mas o próprio conhecimento moral, de entender que não estamos todos no mesmo grau de evolução e, portanto, a gente vai ouvir críticas quando a gente estiver fazendo alguma coisa legal para a humanidade. Então, em resumo, o dever seria todas as nossas obrigações inerentes às nossas necessidades, onde o bem deixaria sua marca. Então, todo bem que a gente pratica é um dever. Agora, a missão, seja ela grande ou pequena, é aquela que ultrapassa a nossa área. Ela atinge o próximo no que ele precisa para andar melhor, sempre com amor, alegria e semeando a paz. Então, muitas vezes a gente faz a caridade e a gente faz resmungando. Pô, o cara pediu a cesta básica e não vem nem aqui retirar. Pô, o cara quer comer e o cara não se esforça para fazer alguma coisa. Então, infelizmente, a gente ainda tem isso. É um bom começo? É, né? Já começou a fazer, já está melhor do que alguns que não estão nem fazendo e reclamando. Mas é aí a diferença do missionário. O missionário faz realmente por amor. Ele não está vendo o que está acontecendo, ele faz. Um dia a gente vai chegar. Questão 576. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? E a resposta é, algumas vezes, assim é. Quase sempre, porém, o ignoram, baixando a terra, colimam um vago objetivo. Então, eles têm uma vaga lembrança do que eles têm que fazer. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Então, esses missionários, eles predestinados, eles são conduzidos a algumas tarefas, de modo que eles vão atingindo a parte da missão realmente, né? Eles vão aprendendo pequenas coisas para que eles possam desenvolver aquilo que eles foram predestinados. Da mesma forma, na próxima questão vai ser visto isso, que é a missão prevista, os espíritos que já estão ali naquele ambiente, eles ajudam a preparação desse ambiente para que seja mais fácil essa missão, algumas vezes, né? Nem sempre isso é possível. Então, a questão 577, que fala da missão prevista, quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido a missão não prevista? Quer dizer, está sempre planejado enquanto a gente está lá no plano astral, ou pode ser que a gente esteja aqui na Terra e a gente receba uma missão de última hora, tipo 007? A resposta é, nem tudo que o homem faz resulta de missão e que tenha sido predestinado. A miudade das vezes é o instrumento de que serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Aí os espíritos dão um exemplo. Entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se tivesse encarnado? Então eu morri e eu queria escrever um livro e eu acho que ele é importante para a humanidade. Aí eu vou lá, procuro o escritor mais apto a lhe compreender, ou no caso a me compreender, e executar o pensamento. Transmito as ideias do livro e dirijo a execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. Então, ele foi usado depois.
O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então ele não vem aqui, eu não vou vir aqui assombrar e falar, escreve meu livro. Isso vai ser um trato entre espírito desencarnado e o espírito que vai executar essa tarefa em prol da humanidade. Questão 578. Estou correndo muito. Falência da missão. A pergunta é: poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? E os espíritos respondem: sim, se não for um espírito superior. E a 578A pergunta: que consequências lhe advirão da sua falência? E os espíritos respondem: terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, podemos falhar? Podemos. É um grande problema? Depende. Depende da falha, depende do mal que a gente causou pela nossa falha. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar atento. Ficar atento aos chamados das nossas pequenas tarefas. Porque até a ausência de ação, a ausência do bem é o mal. Porque a gente pode provocar o mal pelo nosso medo, pela nossa covardia, pela nossa falta de vontade de fazer. E aí a gente vai ser cobrado disso. Vai estar lá o julgamento final, a gente vai para o inferno? Não, na nossa consciência. Pô, eu tinha meios de fazer aquilo, eu tinha conhecimento para fazer aquilo, eu tive a oportunidade e eu não fiz. Quem vai se cobrar? Nós mesmos. Mas a falência, ela nunca é total, nunca é 100%. As pessoas, elas sempre têm um aprendizado. Sempre alguma coisa elas conseguem trazer para si de determinadas coisas, mesmo que elas não foram até o final. Então, tudo bem a gente falhar. Isso não é um problema. O que a gente não pode é não tentar. A gente faz aquilo que a nossa evolução suporta. Então, muitas vezes a gente se prepara até para alguma coisa na vida mesmo, né? Que a gente acha que a gente tem condições e não tem. E o nosso filho faz isso e a gente incentiva, tudo bem, meu filho, não deu certo, você vai tentar de novo. Então não vai ser Deus que vai falar, cara, você errou, cansei de você, não vai ter mais chance. De jeito nenhum. A gente vai ter outras oportunidades. A gente mesma vai pedir essas outras oportunidades. E também, por outro lado, tem aquele cara que vem e faz além, que deu certo pra caramba. Eu vim só fazer uma coisinha aqui pititica, mas eu fui tão bem que eu fui além disso. Aí a meritocracia, né? Cada um de acordo com as suas obras. Questão 579. Deus sabe. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Quer dizer, Deus dá uma tarefa para um ser imperfeito, uma tarefa importante para um ser imperfeito? E os espíritos respondem: não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão, para vós, está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então Deus sabe e Ele dá, sim, uma tarefa importante para um ser imperfeito, porque, como já foi dito, é uma oportunidade de aprendizado. Pode ser que ele não consiga chegar no 100% daquela missão, daquela tarefa, mas algo ele vai retirar daquilo. E ele vai conseguir ajudar a humanidade, pelo menos a sociedade, a comunidade que está ao entorno dele. Porque o Espírito recebe aquela missão, aquela tarefa. Ele pode, não quero, não estou afim. Ele pode falar, eu vou fazer, mas fazer de qualquer jeito. Ou ele pode escolher e ter afinco e fazer o melhor que ele pode. Então, repito, o 100% da missão não é simplesmente chegar naquilo que foi previamente planejado, mas é você se envolver 100% daquilo. Muitas vezes não vai dar certo, mas se a gente tentar, a gente vai conseguir. Então, toda a experiência na Terra, ela traz uma assimilação. Na questão 580, que é da experiência adquirida, Kardec pergunta: o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? E os espíritos respondem que não, porque ele traz a experiência adquirida. Ou seja, se a gente recebe uma missão, é porque a gente já teve uma experiência em outras vidas
que nos proporcionem este conhecimento que foi dito agora. Por menor que seja, existe um conhecimento, e você vai adquirindo esse conhecimento até que aquilo possa ser transformado em te dar uma missão. A gente pode passar pela mesma missão e atuar de formas diferentes, assim como na vida, né? A gente passa por mesmos problemas, muitas pessoas sofrem de câncer, de amputação de membros, e cada uma reage de uma forma diferente. É a mesma coisa nas missões. Cada um vai ter um aprendizado diferente de acordo com a nossa reação. E daí, de novo, a gente fala, um dia a gente vai ser um missionário, né? A gente vai evoluir para isso, para poder ajudar outras pessoas. Aí que a gente tem que lembrar a tolerância e a paciência que esses nossos amigos superiores têm com a gente hoje, para que a gente consiga fazer o mundo evoluir de forma igual. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, para dentro de nós, e vermos aonde a gente está falhando, aonde a gente pode melhorar com paciência, com amor, para que a gente consiga, ao nos melhorarmos intimamente, a gente consegue progredir o mundo. Questão 581, que é o engano dos gênios. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Então, o cara sabia das verdades e fez de forma distorcida. E os espíritos respondem, como falseados por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, Mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, muitas vezes, é como Jesus mesmo, ele nos trouxe várias verdades que naquela época pareciam loucuras. Então, nem sempre ele está fazendo de forma errada, é a gente que não tem qualidade para entender. E também tem o exemplo, por exemplo, das mediunidades ostensivas, né? Aquelas mediunidades espetaculares, que as pessoas poderiam trazer um grande progresso para a humanidade, e elas acabam se embolando e não fazendo exatamente aquilo que era necessário, aquela sua missão. Então, esse seria, por exemplo, um engano de gênios. Aí na questão 582, fala sobre a paternidade, que é uma missão incontestável. Pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Porque, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, olha aí, todos temos missões, nós que somos pais, temos. E uma das mais importantes. Porque Deus já fez direitinho, né? Coloca lá o filho, bobinho, não sabe nada, para a gente ir ensinando aos poucos, para ele não ter aquela pré-concepção do que a gente vai falar. Então, a gente tem obrigação de quê, como pais? Da gente insistir na educação dos filhos, a moral, a material e a espiritual. A gente tem que gerar a oportunidade. Se nosso filho vai abraçar ou não, aí já não é mais culpa nossa. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que tentar. Então, a gente tem que mostrar a Deus, a gente tem que plantar essa sementinha, que mesmo que não germine nessa vida, uma hora ela vai germinar, e você vai ter feito o seu papel, e você não vai ter aquela consciência pesada, né? Muitas vezes a gente faz o nosso máximo, a gente se dá com espíritos muito rebeldes, né? Muito diferentes, e a gente não consegue modificar. Mas que a gente tenha a nossa consciência limpa de que a gente tentou. Então, o filho dar errado, nem sempre é culpa nossa. Vai ser culpa nossa se a gente não tiver nem aí, nem ligar. Ah, cansei, não quero mais. Aí é culpa nossa. Mas a gente tem que ir até o fim. E filho é para sempre, né? Não é só até os 10, até os 20. Filho é para sempre. Tô acabando, gente. Questão 583. Pais e filhos.
São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos respondem: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí, na mesma questão, ainda: se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? E a resposta é: Deus é justo, ou seja, cada um segundo os seus méritos, né? Eu sou uma pessoa que não tive nem aí para o meu filho, não ensinei nada, dane-se ele que se vire. E meu filho virou uma pessoa, né, ética, moral, de palavra. O mérito é meu? Não. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não. Talvez nessa vida, parabéns, você foi a mãe daquele cara, mas na próxima não vai te servir para nada. 584 é a última questão. Missão do conquistador. Pergunta é: de que natureza será a missão do conquistador, que apenas visa a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? E a resposta é: as mais às vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E ainda na mesma questão, a pergunta: nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar? Quer dizer, calamidades vão existir, né? Elas sempre vão existir, mas ai daquele que as trouxer. Então o cara veio lá e provocou um problema, mas no fim deu certo, porque Deus utilizou ele como instrumento. Ele vai ter mérito sobre isso? Ele vai ter algum proveito? E a resposta é: cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Então o desejo, é a intenção. Por exemplo, assim, isso é muito comum, né? O conquistador dentro da história da humanidade, o cara que quer conquistar terras, que quer ter poder, que quer ser o máximo, e ele vai destruindo guerras, né? Genocídios, grandes maldades com as pessoas, de não ligar para as pessoas. Então isso vai acontecer, porque a gente ainda está num mundo de provas e expiações, então os males vão acontecer. E alguém vai ter que trazer esse mal. Mas essa pessoa, ela vai pagar por isso. E por mais que aquele mal que ela causou, aquela guerra, por exemplo, Napoleão, quando veio trazer um pouco mais de liberdade, né? Não que ele tenha libertado, mas que com o processo dele acabou culminando nisso. Ele não vai pagar só porque no fim foi bom? Claro que não. Entenda que pagar é consciência, né? Não é que ele vai ser cobrado, ele vai se cobrar. Então, resumindo a nosso evangelho de hoje. Todos os mundos e planos e ações estão interligados. Então, o que eu faço aqui reflete em você, reflete no nosso próprio plano de pessoas que estão distantes dentro da Terra, no nosso plano espiritual. Tudo está interligado. Mas a gente tem uma visão muito limitada porque a gente está encarnado. Tem muita coisa que a gente não percebe, né? Que quando desencarnado a gente vai ver, por que eu falhei naquilo se era tão simples? Mas encarnado a gente está aqui, no cabresto. Mas a gente tem a opção de nos abrirmos para as coisas, para entender as tarefas que nos são dadas, para entender as oportunidades que nos são trazidas. Então a gente tem que se dar novas oportunidades. Por mais simples que possa parecer uma tarefa ou uma missão, e a gente talvez nunca tenha parado para pensar que ser pai e ser mãe é uma missão, por mais simples que isso seja, se a gente fizer com empenho e amor, por mais que o resultado não seja aquilo que foi combinado com a gente mesmo, a gente vai estar crescendo, a gente vai estar adquirindo conhecimento, a gente já vai estar se preparando o quê? Para missões maiores. Não foi dito que toda missão, ainda que ela falhe, toda tarefa, ainda que dê errado, ela nos trouxe conhecimento? Então a gente está sempre se preparando e a gente está sempre dessa forma contribuindo para a nossa própria evolução e para a evolução do planeta. Então vamos parar para pensar, será que a gente tem uma missão? Será que a gente tem pequenas tarefas? Não importa. Importa que a gente esteja aberto para receber, aberto para agir e agir da melhor forma. A gente vai errar sempre, isso é comum, isso é nosso, né? Isso é do plano que a gente está, do momento que a gente está. Mas a gente tem que estar aberto para poder progredir. Então era isso.
Muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, nos mantermos conectados com a espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade desse estudo, dessa colocação, agradecer a oportunidade da nossa tarefa aqui na Terra, que a gente consiga realmente entender o que Deus pretende de nós, ou que a gente não entenda, mas que a gente faça o nosso melhor, que a gente se empenhe em ser melhor, em transformar as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente se empenhe em ser realmente um discípulo de Jesus, que Ele seja sempre o nosso guia, o nosso modelo, que Ele seja sempre ao nosso lado, que em situações adversas a gente pare, a gente faça uma oração, a gente se conecte com o nosso mentor, para que a gente faça realmente a diferença em nós, uma mudança interna, para transformar todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus.